Oi, gente! Live surpresa aqui nesse Insta hoje. Vamos falar sobre como que você pode se sentir feliz ou manifestar o trabalho que você deseja na sua vida e como o método da Luíse pode te ajudar nisso, né, na sua vida. Vou mandar um aviãozinho pra galera. Vamos ver quem que vai conseguir entrar na hora do almoço. Oi, Ká! Seja bem-vinda, maravilhosa! Já almoçou? Tá almoçando? Vamos almoçar juntas? A gente vai falar aqui como que o método da Luíse pode ajudar a gente a destravar nossa vida profissional, né? Nossa área profissional, a gente se sentir feliz e realizado no que a gente faz e como manifestar o trabalho que a gente deseja na nossa vida, almoçando. Ai, que linda! Então vamos almoçar juntas aqui, né? Eu acabei de almoçar. Bom almoço pra você. Maravilhosa. Bom, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Essa live eu senti de vir compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco de como o método ajuda. Não fiz script. Quero trazer uns exercícios práticos porque eu acho interessante a gente colocar na prática, né? E o método da Luíse é muito prático. Ela fala que de nada adianta a teoria se a gente não colocar na prática. E eu achei interessante começar, que ontem eu coloquei umas perguntinhas nos stories, né? E aí eu fiz uma enquete do que as pessoas mais temem, né? Qual o maior medo, assim, em relação à área profissional. E foi muito legal porque deu tipo empate técnico. De medo de não ter dinheiro, então, vou começar um negócio. E se eu não tiver dinheiro? Ou vou mudar a minha área profissional. E se eu não tiver dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro é uma coisa que pega muito quando a gente toma uma decisão na área profissional. Tá, beleza, vou começar um negócio, mas e se eu não tiver cliente? E se não der certo o meu negócio? E o terceiro é, se não der certo o meu negócio? Esses 3 pontos foram que mais as pessoas falaram que tem medo quando pensam em trabalhar com algo que faça sentido, mudar a sua carreira, enfim, fazer uma transição. E eu quero trazer isso, né, pro método da Luíse. Sejam todas muito bem-vindas. Ela fala muito isso, né? Que tudo que a gente pensa sobre a gente, sobre a vida, torna-se verdade pra nós. E aí eu fiquei pensando, gente, vou até compartilhar aqui, ó, live real da vida real, tá? Eu tô na minha semana de TPM e hoje eu senti muito de vir compartilhar esse tema com vocês, mas ao mesmo tempo, na minha cabeça, tinha uma vozinha que falava assim, Priscila, o que você tá fazendo na sua vida? Nossa, Priscila, você não é boa no que você tá fazendo. Priscila, você tá no caminho errado. Priscila, o que você tá fazendo? Vocês já sentiram isso? Essa vozinha que fica falando pra vocês coisa negativa? E vem muito, né, do quanto a gente acredita na gente. Só que estudando o nosso ciclo, entendendo que tem fases do nosso ciclo, que no caso é a TPM, a base desses pensamentos podem ser negativos, a gente pega leve, a gente fala, tá bom, vai. Não sou ruim, eu não tô fazendo nada de errado, e aí a energia tende a mudar um pouquinho aqui. Mas se a gente não tem consciência, né, dessas coisas, a gente não tem consciência dos pensamentos que a gente tem em relação a gente não tem consciência que a gente é cíclica e que isso mexe também no nosso emocional, a gente tende a se colocar para baixo. E aí a Luíse dizia, né, que a situação do nosso trabalho hoje, o que você está vivendo no seu lado profissional hoje, seja ele positivo ou negativo, você atraiu isso para sua vida. Acaba sendo um pouco pesado a gente ouvindo isso, né? Como vocês se sentem a hora que vocês escutam isso? Por quê? Porque pesado, né? Porque a única pessoa responsável pelo que a gente está vivendo somos nós mesmas. Só que a gente tem a tendência a jogar a responsabilidade da nossa vida na mão dos outros. Por quê? Porque foi assim que a gente acabou aprendendo culturalmente a viver, né? Para pensar, na escola, as pessoas, os professores, o método de ensino que a gente tem hoje
não ensina a gente a pensar, muito pelo contrário, né? É aquela coisa, a gente tem que estudar, a gente tem que decorar, a gente tem que fazer a prova, tem que passar. Mas assim, faz uma pergunta diferente, vai contra alguma ideia, eles não incentivam a gente a pensar. E a gente tava até conversando isso outro dia, olha eu trazendo reflexões aqui pra gente compartilhar, né? Mas até em relação à política, né? Quanto menos a gente sabe, parece que é até melhor, né? Quanto mais burro a gente melhor. Então a gente vai seguindo a tendência do que as pessoas ao nosso redor falaram que a gente deveria seguir. E aí o que a gente faz? Como a gente aprendeu isso, então é como se uma pessoa que tem mais autoridade sabe o que é certo pra gente, sabe o que é certo, enfim. E aí a gente vai seguindo isso. Então, a Luísa falava que se a gente não criar consciência de quem a gente a gente tende a passar uma vida inteira seguindo o fluxo do que os outros falaram pra gente. E aí, como a gente aprendeu isso, então a gente deixa o poder da nossa vida profissional na mão dos outros. Então a gente não toma esse poder. Então, quando a gente escuta que a gente realmente é a única pessoa responsável por mudar a nossa situação profissional, às vezes a gente fala, não, isso incomoda, sabe? Isso dá uma certa resistência de falar assim, não, imagina, eu só tô assim por conta do meu pai, eu tô assim por conta da minha mãe, eu tô assim por conta do governo, eu tô assim por conta do meu chefe, eu tô assim por conta... E a gente põe a culpa no outro. Faz sentido isso pra vocês? Acho muito verdade isso. Oi, Lari, maravilhosa. Então, o primeiro passo como o método da Luísa, né, pode ajudar a gente a transformar a nossa vida profissional, é a gente entender, primeiro de tudo, que a gente é responsável pelo que a gente está vivendo e pelo que a gente deseja viver. Se a gente é responsável, o segundo ponto do método dela é entender o que a gente tem de crenças, de pensamentos que tem nos conduzido a nos levar aonde a gente está hoje. Ou onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dos stories de ontem, tá? Surgiram esses 3 medos. Então, o medo de não ter dinheiro, o medo de não conseguir cliente e o medo do negócio dar errado. Então, imagina se você tá vibrando, você tá pensando que assim, você vai começar um negócio hoje, ou você já tá no seu negócio hoje, você não tá se sentindo bem no seu negócio, ou você tá trabalhando em uma empresa e você não tá se sentindo bem nessa empresa, enfim. E aí você sente que lá no seu inconsciente, que se você mudar, você não vai conseguir dinheiro. Que se você mudar, você não vai conseguir cliente. Que se você mudar, pode ser que dê errado. E aí o que você vai atrair para sua vida? O que você vai estar vivendo? Provavelmente, pode ser que você viva a experiência do seu negócio não dar certo, pode ser que você viva a experiência de não ter cliente, pode ser que você viva a experiência de não conseguir o dinheiro. Então, entendendo que a relação do que a gente vive no nosso externo tem muito a ver com o que a gente pensa sobre a gente, tá? Se a gente mudar o que tem dentro da gente, né? Se a gente olhar para o que tem dentro da gente, a gente consegue mudar o nosso externo, os nossos resultados, a gente começa a entender de onde vem essa situação toda. Então, uma reflexão para pensar. O que eu tô vivendo hoje, na minha vida profissional? O que eu tô vivendo hoje é o que eu quero viver? Eu tô feliz vivendo isso? Beleza, segue a vida, continua. Você tá fazendo, você tá alinhado com o que você deseja. Agora não, eu não tô feliz, eu não tô no lugar que eu gostaria, eu não tenho o resultado que eu desejo. Então começa a pensar, o que te trouxe até onde você tá vivendo hoje? Quais foram os pensamentos que te fizeram chegar onde você deseja, onde você tá hoje, na situação que você tá hoje? Então, por exemplo, se eu virar pra vocês agora e falar assim, gente, não pensa no limão. Provavelmente a primeira imagem que veio na cabeça foi o limão, não é mesmo? Então, quantas vezes você fala pra você mesma, eu não vou conseguir cliente, eu não vou conseguir dinheiro, meu negócio não vai dar certo. O que você tá atraindo pra você mesma, sabe? Então, ela
ela trabalha muito no método dela essa coisa das crenças, né? Da gente entender da onde vêm os nossos pensamentos, da onde vem o que a gente está vivenciando hoje no nosso negócio. Então, tem um ciclo, né? Oi, Ellen, seja bem-vinda. Tem o ciclo do pensamento, gera sentimento, que gera uma ação e gera um resultado. Então, se a gente tem um resultado na nossa vida profissional que a gente não está feliz, o que a gente está pensando em relação a isso que a gente está vivendo hoje? Faz sentido isso para vocês? Como o método dela é muito prático, eu queria até trazer alguns exemplos de frases que pode ser que você fala para você mesmo e você nem tem consciência. Então, o primeiro passo é a gente criar consciência daquilo que a gente vem pensando pra gente sair do automático e pegar o poder da nossa vida profissional nas nossas mãos, né? Pra começar a ir atrás dos resultados que a gente deseja. E lógico, gente, o método dela é tudo um processo, né? Então, não é só olhar para as crenças e tudo mais. Tem coisas enraizadas. Então, da onde vieram essas crenças? O que te fez acreditar nisso? Então, entender que o que a gente passou. Foram experiências que nos fizeram chegar até aqui. Mas o que a gente quer para o nosso futuro, do nosso lado profissional, a gente pode escolher hoje começar a mudar, a fazer essa mudança, né? Então, ela fala numa parte do livro dela que o que a gente está pensando exatamente neste momento está fazendo o nosso futuro. Então, a chave para nossa mudança é exatamente o aqui e o agora. É o momento que a gente está exatamente agora. Então, o que a gente escolhe hoje começar a pensar em relação a gente e a nossa vida profissional. Então, vou dar os exemplos de frases. Se vocês se identificarem com alguma, vocês falam aqui, tá bom? Perfeito, tudo que você fala. Lari, que linda! Maravilhosa. Se tá fazendo sentido, tá ótimo, gente. Eu amo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você fala que você odeia o seu emprego? 2. Você fala, meu trabalho é estressante demais? Gente, são coisas que a gente fala tão no automático que simplesmente sai, né? Hoje eu me peguei falando várias dessas frases. Várias. Ninguém aprecia o meu trabalho? 4. Eu estou sempre em emprego sem futuro? Você sente isso? Que por mais que você mude de trabalho, você mude de empresa, você mude de área, você sente que você sempre está fazendo coisas que não te levam, não te dão satisfação, que não te levam a lugar algum assim pra você, sentimento seu, tá? Meu chefe é prepotente. Todos esperam demais de mim. Meus colegas me deixam maluca. Meu emprego não me dá oportunidade para ser criativa. Eu jamais serei bem-sucedida. Sabe, não há como progredir na minha carreira. Eu sou mal remunerada no emprego. Tem alguma dessas frases que vocês falam para vocês mesmas, que vocês repararam agora ouvindo? É tão normal, né, a gente se colocar num papel de vítima, que nem eu tava falando no começo em relação à nossa educação, a gente não aprendeu, a gente não foi ensinado a ser protagonista da nossa vida. A gente foi ensinado a obedecer regras, né? E quando a gente começa a olhar as coisas que a gente fala pra nós mesmas, é muito louco isso. A gente fala, caramba. Então, hoje eu percebi eu falando várias dessas frases pra mim mesma. E eu sei que eu tô na TPM, eu sei que é um momento que os meus pensamentos estão mais negativos. E eu sei que se eu não tivesse essa consciência, talvez eu acreditasse nesses pensamentos em outras épocas. Hoje eu já pego e falo, tá, o que você tá querendo me mostrar? Por que eu tô pensando isso de mim mesma? Como que eu posso mudar essa minha energia, sabe? Esse meu foco. Sim, Cá, se identificou com algumas frases aí? Então, o lado bom da gente se identificar com essas frases é que a gente pode mudar. Então, quando a gente cria consciência, o que a gente vem pensando sobre nós mesmas,
O lado bom é que a gente pode resolver mudar. Então, Pri, é simples mudar? Podemos falar que é um pouco desafiador, mas é possível, né? E a gente só precisa, algumas maravilhosas, a gente só precisa querer, né? A Luísa fala que o primeiro ponto de mudança na nossa vida é a gente estar disposta a mudar. E assim, gente, para pensar. Eu conheço um pouco algumas que estão aqui, né? A gente passou uma vida inteira pensando de um jeito. Agora, hoje, a gente escolhe mudar para fazer diferente daqui para frente. É que nem uma academia. A gente mudar os nossos pensamentos é um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. E ir criando consciência. Então, assim, vamos supor, eu vou dar exemplos para vocês mudarem as frases para o positivo das que vocês se identificaram, né? Então, vamos supor que você vai agora, acabando a live, você vai pro espelho e vai falar uma frase pra você, do positivo, pra você começar a ir mudando o que você acredita em relação a você mesma. E aí você vai falar isso pra você mesma e aí você vai falar assim, não, imagina, nada a ver, isso daí nem tá acontecendo, não. Então você começar a reparar quais são os pensamentos que vêm quando você usa a afirmação positiva é um processo de autoconhecimento também. Então, quais são as crenças, quais são as resistências que estão vindo nessa sua mudança de comportamento, no que você escolhe hoje acreditar sobre você mesma? Já não falo mais porque meu atual emprego sou eu mesma, mas é muito mais difícil, porque todo mundo acha que eu vou dar conta de tudo. Olha isso, olha que legal que você falou. É muito mais difícil. Então pronto. A gente já começa dessa frase. Se a gente acredita que é muito mais difícil, como que vai ser? Muito mais difícil. E porque todo mundo acha que eu vou dar conta. Todo mundo quem? Alguém falou pra você que você precisa dar conta de tudo? Olha que legal que você trouxe. Olha as crenças enraizadas em nós. O quanto nós, mulheres, a gente aprendeu que a gente precisa dar conta de tudo. E o que significa dar conta de tudo? Olha o quanto a gente não sabe mesmo pedir ajuda. Porque existe um negócio da síndrome da impostora, né? Que a gente vai se colocando em caixinhas pra gente... Porque a gente não se sente boa o suficiente, né? E uma delas é a super mulher maravilha, que a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo. E se a gente pede ajuda, a gente entende que a gente não tem valor, que a gente não é boa o suficiente. Então a gente prefere se desgastar, tentar dar conta de tudo, mas isso é humanamente impossível, não é mesmo? Porque nós somos apenas uma. E aí a gente acaba entrando num excesso de trabalho, a gente acaba entrando num excesso de crítica, num excesso de culpa, num excesso de cobrança. E aí, consequentemente, como que fica? Fica difícil a nossa vida no trabalho, né? Então, olha que legal a gente entender, maravilhoso esse exemplo, a gente entender o que a gente fala pra gente mesma em relação ao nosso trabalho. Então, começa a reparar. Começa a trazer para a consciência o que você está falando em relação ao seu trabalho, em relação a você mesma. Você acredita que você é capaz de fazer o seu trabalho funcionar? Você acredita que você é merecedora de fazer aquilo que é bom para você? Aquilo que te faz sentido? Que você é merecedora de ter muito cliente? Que você é merecedora de ter muito dinheiro, muita prosperidade e abundância? Que você é merecedora de ter todo o sucesso do mundo? Que outra coisa que a Luísa dizia é isso: enquanto a gente não se sente merecedora de ter tudo que é de bom nesse universo, e a gente não se sente mesmo, porque a gente foi podando ao longo dos nossos anos, do nosso processo, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a gente foi entendendo que pra gente conseguir alguma coisa, a gente precisava fazer outra coisa. Então estão atreladas os nossos sucessos, né? Então, quantas vezes eu não vi em mentoria as meninas falando assim: não, mas trabalhar tem que ser difícil.
Não, mas eu não posso trabalhar com algo que eu gosto. Eu não posso trabalhar com algo que flua. Porque eu preciso fazer alguma coisa difícil pra eu sentir que eu tô trabalhando, sabe? Então isso é uma crença cultural nossa. Não é só nossa, mas é importante a gente entender que ela tá atrelado ao resultado que a gente vem tendo no nosso trabalho hoje. Essa questão de merecer, não só pro trabalho, mas para muitas coisas também. Cá, total. A gente não se sente merecedora, né? E é muito louco, gente. Saindo um pouco do método da Louise, só para trazer um pouco de reflexão, o quanto a gente não aprendeu a pausar, por exemplo. O quanto a gente não se sente merecedora da pausa. E a pausa, o pessoal tá vendo no planejamento empático, quanto a pausa faz parte do nosso ciclo. Presta atenção na natureza. A gente tem o outono. O que é o outono? Nada mais é do que as folhas caírem, deixar aí o que não pertence mais para entrar o inverno e depois a primavera. Então é uma pausa. E a gente não sabe, né, se sentir merecedora de pausar. Muito pelo contrário. Quando a gente está não fazendo nada, não está sendo produtiva, o que a gente vem? Vem com o chicotinho, né? De pelo amor de Deus, eu não podia estar aqui, eu precisava estar lavando roupa, limpando a casa, fazendo supermercado, fazendo uma live, fazendo um conteúdo, atendendo cliente. E, gente, eu vou falar que, olha, mesmo trazendo consciência e ferramentas no método da Louise, eu me pego nessa cobrança ainda, sabia? Melhorei muito, mas eu me pego nessa cobrança. Esses dias eu tava pensando, eu vou tirar umas férias. E eu falei, férias? Mas o que eu vou fazer nas férias? Eu acho que eu nem sei ficar de férias mais. Olha que louco. Eu venho tanto num processo de, tem que trabalhar, tem que entregar conteúdo, tem que atender cliente, que eu me peguei pensando esses dias. Eu falei, o que eu faria nas minhas férias? Então, para pensar o quanto a gente não se sente merecedora de coisas simples, sabe? De um momento no nosso dia que seja de autocuidado. Um momento no nosso dia que seja de alguma coisa que a gente ama fazer. A gente trabalhar com o que nos faz sentido. Então, o quanto a gente se sente merecedora de ganhar dinheiro, gente. Tem muita crença que precisa ser trabalhada, olhada e tudo mais, mas de que dinheiro é ruim, de que dinheiro vem, é difícil ganhar dinheiro, que dinheiro vai fácil, com facilidade. Que mais? Que uma boa menina não ganha dinheiro. E aí, como você, dentro do seu negócio, você vai cobrar dos seus clientes? Olha que importante a gente olhar para isso. Se você não se sente merecedora de ganhar dinheiro, dinheiro que vem, ou ele vai muito fácil, né, muito rápido, ou você nem deixa ele vir. Você tá dificultando o fluxo de energia do dinheiro. E o dinheiro nada mais é do que uma energia de troca, né? Então, eu dou pra você o meu trabalho, você me devolve um dinheiro em troca, e a gente tá trocando, a gente tá fazendo fluir isso. E olha o quanto a gente tem de crença enraizada, de que a gente não pode falar de dinheiro, de que se a gente compra alguma coisa, sei lá, comprei uma casa, comprei um carro, o que as pessoas vão pensar sobre a minha casa, sobre o meu carro? Eu nem vou contar para as pessoas que eu troquei de carro, porque elas vão pensar o quê? Né? Eu não posso contar para as pessoas quanto que eu ganho. Então, o quanto isso impacta nos nossos resultados financeiros, o quanto isso impacta no nosso resultado comercial, na nossa venda e tudo mais. Então, é legal olhar para os resultados que a gente está tendo na área profissional e perguntar: o que esse resultado está querendo me mostrar? Qual é a crença que eu tenho em relação a isso? Aí, outro ponto do método da Louise, que pode ajudar a gente, né, no lado profissional, é que ela trabalha duas coisas, né? Ela trabalha muito a afirmação positiva. Então é isso que a gente estava falando. A gente identificou a nossa crença, a gente identificou o que vem nos limitando,
E aí ela trabalha uma reprogramação mental. Como que ela faz isso? Através da afirmação positiva. Então, a afirmação positiva, ela não é uma mágica, sabe? Então, a partir de hoje eu comecei a pensar que eu tenho dinheiro e que dinheiro tá vindo a mim com facilidade. E aí o dinheiro, veio a mim com facilidade. Mas ela é uma vibração, né? É um processo de você começar um pouquinho a cada dia, mudando o jeito que você pensa sobre você mesma. E é muito legal fazer esse exercício um pouquinho a cada dia, porque realmente a gente começa a sintonizar e a atrair as coisas para nossa vida que nos faz sentido a partir do momento que a gente acredita que a gente merece. Então, ela dá um exemplo, né, da afirmação positiva em relação a uma sementinha, para entender que é um processo mesmo, né? Então, imagina uma sementinha de tomate. Quando a gente planta essa sementinha de tomate, ela tem cara de tomate? Ela tem cheiro de tomate? Não, né? E aí a gente planta essa sementinha acreditando na natureza de que vai brotar uma planta com tomate, né? Um tomateiro. E por que a gente acredita que na natureza a gente plantar aquela sementinha vai virar um tomate? Porque a gente sabe, né, que isso acontece. E é exatamente isso com a afirmação positiva. Então a gente começa hoje falando uma afirmação positiva pra gente, e aí a gente continua falando amanhã, e aí a gente rega mais um pouquinho amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois, até o momento que essa afirmação ela faz parte da nossa vida, sabe? A gente mudou o jeito que a gente tá pensando em relação a gente mesma. E a outra ferramenta que ela usa bastante é a visualização. Inclusive, eu quero até fazer um exercício com vocês, propor um exercício de visualização daqui a pouco, prática, para vocês passarem pelo processo mesmo, sabe? Para entender sobre isso. E o que ela fala sobre a visualização? O nosso pensamento, a nossa mente, a todo momento, a gente está pensando, a gente não para de pensar, né? Então eu tô falando aqui, vocês estão me ouvindo e tem coisas passando na cabeça de cada um que tá aqui ao vivo e de cada um que vai ver esse vídeo depois. Então, cada um passou por experiências, passou por vivências, sentiu, interpretou a vida de um jeito, com a janelinha, né? E eu tô falando as coisas aqui e a pessoa A tá pensando coisas sobre o que eu tô falando de um jeito, a pessoa B tá pensando de outro jeito e a pessoa C de outro jeito. Mas a gente tá pensando, a gente não parou de pensar, né? Só que a gente não percebe que a gente tá a todo momento pensando. E o nosso cérebro, ele não entende a diferença dos pensamentos reais, do que tá acontecendo real, e do imaginário. E aí ela fala que essa ferramenta de visualização, ela ajuda a gente a acelerar processos muito... É como se a gente estivesse pensando muita coisa em pouco tempo. Então a gente acelera o processo de manifestar essas coisas na nossa vida, né? Então vamos supor, imagina que você está pensando agora em relação à sua vida profissional, e a imagem que você tem é negativa. O que você vem atraindo na sua vida profissional? Agora imagina você visualizando o seu negócio, a sua vida profissional, sendo muito bem sucedido. Exatamente do jeito que você imagina, sabe? Como você merece, como você deseja. Então... O que você está fazendo, como você está fazendo, o que você está vivendo, o que você está vestindo, o que você está sentindo, enfim. Com todos os detalhes, mas super positiva essa imagem. Quanto mais vezes você visualizar essa imagem, maior a chance dela acontecer, de você cocriar essa imagem na sua vida. Você manifestar esse trabalho na sua vida. Então, ela trabalha essas duas ferramentas para ajudar a gente a
a atrair, né, o trabalho que a gente deseja, que a gente merece. Por quê? A gente não acredita, lembra das crenças, que a gente pode trabalhar com algo que seja leve, a gente pode trabalhar com algo que faça sentido, a gente pode trabalhar com algo que flua com naturalidade, né? Então, quanto mais a gente sintonizar nessa vibração, maiores são as chances do nosso resultado ser do jeito que a gente deseja. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Aí, outro pilar do método dela para ajudar a gente na nossa área profissional é a inteligência emocional, né? Então, ela trabalha muito com as nossas emoções, com a gente. Eu acho muito legal do método dela isso, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui conversar com uma pessoa sobre o método da Louise, a pessoa falou assim: mas é aquele método que, tem que pensar positivo, tudo tem... E não, isso que eu acho mais lindo no método dela. Não é sobre a positividade tóxica, né? De que a gente não pode sentir tristeza, a gente não pode sentir medo, a gente não pode sentir raiva. Muito pelo contrário. Ela traz que raiva, tristeza, medo fazem parte do nosso ser. E ela dá ferramentas pra gente lidar com isso. Então, imagina a gente no trabalho, né, na nossa área profissional, com raiva de alguma coisa. Então, tem duas coisas pra gente pensar. Primeiro, se a gente não aprendeu a lidar com a raiva, e a gente acha, né, a gente tem aquela crença de que a gente é boa menina, e que boa menina não sente raiva das pessoas, que é feio sentir raiva. A gente não se permite pôr pra fora, a gente não se permite sentir, a gente não se permite falar, né? Aí a gente se sente mal porque a gente tá com raiva da pessoa, e às vezes a gente nem sabe que a gente tá com raiva, né? Mas a gente fica mal, a gente se sente culpada. E aí a gente tende a segurar essa raiva, né? Segurar essa emoção. A gente não entende por que ela tá vindo, o que ela tá querendo mostrar, como usar ela a nosso favor. E a gente vai guardando. Então alguém fez alguma coisa, eu não gostei, senti raiva, vou guardando. Aí eu vou guardando, aí eu vou guardando. E aí chega um momento no meu negócio ou dentro de uma empresa que eu resolvo explodir com alguém que não tem nada a ver, porque eu preciso pôr pra fora esse sentimento, essa emoção que tá dentro de mim. Então, a gente aprender a lidar com as emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas, ajuda a gente a entender quem nós somos, o que a gente sente, como usar isso a nosso favor e melhorar os nossos relacionamentos dentro de uma empresa, melhorar os nossos resultados dentro de uma empresa, dentro do nosso lado profissional, né? Seja empresa, seja negócio, enfim. Então, entender os nossos sentimentos, nossas emoções, faz parte, é um pilar do método dela e ajuda a gente a ter resultados mais positivos dentro do nosso negócio. Posso dar um exemplo aqui? Para entender essa parte das emoções? Eu acho muito legal isso. Esse negócio que a gente tava falando da positividade tóxica, né? Como a gente não aprendeu a lidar com o medo, com a tristeza, com a raiva, as coisas que a gente fala que são negativas, né? A gente tende a deixar de lado. Então imagina um quebra-cabeça e essas emoções, é como se a gente fosse tirando essas pecinhas do nosso quebra-cabeça. Só que elas fazem parte da gente. Se a gente tá sentindo, é porque elas fazem parte da gente, né? Então, quando a gente aprende a acolher, né, o medo, a tristeza, a raiva, tudo aquilo que a gente acha que é ruim, a gente tende a integralizar quem a gente é, né? O nosso eu empreendedor, o nosso ser, quem a gente realmente é. E aí, com isso, a gente tende a aumentar a nossa autoconfiança. Aumentando a nossa autoconfiança, a gente tende a bancar mais as nossas escolhas e mais as nossas decisões dentro do trabalho. Então, quanto mais a gente aceitar o nosso lado bom, então seja as emoções boas, seja nossas qualidades, que é bom na gente,
E os nossos lados não tão bons ou ruins, né? As nossas emoções que a gente não considera boa, os nossos defeitos, enfim. Mas a gente consegue aceitar quem a gente realmente é e mais autoconfiante a gente fica pra falar assim: ei, peraí, eu não tô bem aqui nessa empresa, então agora eu vou bancar a minha decisão de mudar. Ei, peraí, eu não tô tendo o resultado que eu desejo na minha empresa, no meu negócio. Ei, calma aí, eu preciso tomar uma decisão. Qual vai ser a escolha que eu vou tomar agora? O que eu vou escolher fazer pra dar certo o meu negócio? Qual caminho que eu vou seguir aqui? Faz sentido isso pra vocês? Então, esse é mais um ponto do método da Louise, a autoconfiança e a autoestima, né? Então, a partir do momento que a gente entende quem nós somos, de onde nós viemos, quais são as nossas crenças, como lidar com as nossas emoções, mais a gente vai aceitando os nossos vários pedacinhos do quebra-cabeça e mais inteiras a gente fica pra lidar com o nosso lado profissional. E aí, ela fala vou trazer alguns exercícios aqui práticos, né? Porque a teoria, o método dela fala muito isso. Nada adianta teoria se a gente não colocar na prática. Então eu vou trazer algumas perguntas para te ajudar a pensar sobre a sua situação profissional hoje, né? Então a gente estava falando eu falei nos stories antes de começar a live sobre os medos, né? Sobre as crenças e tal. Então tudo aquilo que a gente acredita, mesmo que seja negativo, mesmo que seja ruim, mesmo que o resultado que a gente tenha hoje na nossa vida não seja aquilo que a gente deseja, existe um ganho secundário por trás disso. Então eu vou dar um exemplo, nada a ver com profissional, mas para vocês entenderem. Se lá na sua infância você entendeu que quando você ficava doente você ganhava amor das pessoas ao seu redor, você ganhava atenção, pode ser que você fique doente com mais facilidade para que você receba atenção das suas pessoas ao redor, né? Então, uma das perguntas que ela faz pra gente refletir é isso. Quer ver? Você se sente digna? Vou fazer são 4 perguntas, tá? A primeira, você se sente digna de ter um bom emprego? De trabalhar com algo que você gosta? De fazer algo que te faça sentido? Responde. Então, por exemplo, uma resposta. Às vezes sim, mas quando isso não acontece, eu tenho vontade de desaparecer. Beleza. Deixa vir à tona a resposta e aí faz uma afirmação positiva no lugar, tá? A afirmação positiva, ela é no presente, na primeira pessoa e no positivo, tá? Então, eu sou totalmente adequada para todas as situações. Pergunta 2. O que mais temo na área profissional? Foi a pergunta que eu fiz ontem nos stories. Exemplo. Que meu patrão descubra que eu não sou uma boa empregada, que me despeça, que eu não consiga encontrar outro emprego. Deixa vir à tona. Aí você vai mudar, você vai criar uma afirmação para todos esses seus medos, tá? Então, eu concentro-me na segurança e aceito a perfeição da minha vida. Tudo está bem. Esse é um exemplo aqui do livro dela. Pergunta 3. O que você está conseguindo com essa crença? Então, o que você ganha secundariamente, apesar de você não estar vivendo o que você deseja viver? O que você ganha com esse medo, com essas crenças de que seu patrão descubra que você não é uma boa empregada, que te despeça e que você não consiga encontrar outro emprego? Aí você vai ver que você está conseguindo agradar todo mundo que trabalha com você e que você transforma o seu chefe num pai, por exemplo. Então, a sua imagem é de que você precisa ser boa para agradar todo mundo, dar conta de tudo, ser perfeita. E aí vem o medo de você não conseguir ser perfeita. Então aí vem o medo do seu chefe de te dispensar.
Só que aí você tá se sobrecarregando, né? Mas lá no seu inconsciente, você tá ganhando a atenção das pessoas que estão ao seu redor, sendo uma boa menina, sendo perfeita, tentando dar conta de tudo. E aí o exemplo para você mudar essas coisas que você acha que você tá ganhando, né, secundariamente, minha mente cria as minhas experiências e não tem limites à minha capacidade de criar o bem na minha vida. E pergunta 4. O que você teme que poderá acontecer se você abandonar essa crença? Então, eu terei de me tornar uma adulta, eu terei de tomar conta da minha vida, eu terei de ser responsável. Porque quando a gente traz essas perguntas para a consciência, a gente sai do papel de vítima. A gente toma realmente o poder da nossa vida e da nossa decisão profissional, da nossa escolha e fala assim, tá, e agora? Se eu abandonar o fato de eu querer ser perfeita para todo mundo e esperar as pessoas me aceitarem, eu vou ter que escolher o que eu quero. E escolher o que eu quero pode ser que vá contra o que as pessoas que eu amo pensam sobre mim. Pode ser que escolher e bancar uma mudança na minha vida vá contra o que meu pai e minha mãe queriam pra mim. E aí? Como que eu vou lidar com essa escolha? Entende? Então, lógico que é um processo bem profundo, né? O método dela, mas são coisas pra gente pensar, pra trazer pra consciência. Outro dia eu vi uma live da moça falando da autoestima e ela falou assim, quando a gente aprende a ser protagonista da nossa vida, a gente sai do papel de vítima, a gente tem os resultados que a gente deseja na nossa vida, a gente banca as nossas decisões e a gente banca os riscos da nossa decisão. Então, quando a gente está no papel de vítima, quando a gente está num papel de espectador da nossa vida, né, a gente acha que o que a gente está vivendo hoje no lado profissional é culpa do chefe, é culpa da mãe, é culpa do governo, é culpa de não sei o que, de não sei o que lá, a gente tem medo de bancar o risco. Então, se eu decidir mudar o meu lado profissional hoje, eu banco o fato de pode ser que eu não consiga cliente, eu banco o fato de pode ser que eu não consiga dinheiro, eu banco o fato de e se der errado, eu banco o fato de pode ser que eu desagrade as pessoas que eu amo. Então, tem isso, a gente lidar com as nossas crenças também significa a gente crescer, ser adulta e tomar nas nossas mãos a rédea do nosso lado profissional, né? Aí eu queria fazer um exercício para vocês sentirem um pouco sobre a visualização. Quem tá aqui na live agora, presencial, topa? É coisa bem rapidinha, mas só pra você sentir o poder da visualização na sua vida. Arranja sempre um culpado para doer menos. Lógico, né? Topa? Oi, Rafa! Seja bem-vindo. Exatamente. E dói menos mesmo, né? A gente colocar a responsabilidade na nossa vida na mão dos outros dói menos. A gente não precisa lidar com os riscos, né? Da nossa escolha. Só que também a gente não lida com o fato de a gente estar trabalhando com algo que nos faça sentido. Então, bora! É bem simples. Vou pedir aí pra vocês sentarem numa posição confortável. Só que não vai ter música, gente, porque eu tô sem som aqui. Mas tudo bem. Sentar numa posição confortável. Fecha seus olhos. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pelo nariz mesmo. E vai sentindo essa conexão, né? Do ar entrando, expandindo o seu pulmão. O ar saindo e contraindo o pulmão. Sente essa expansão e contração. Esse ciclo de entrada e saída. Vai criando consciência da sua respiração, do seu aqui e do agora. E aí comece a imaginar, visualizar
qual seria o seu emprego perfeito? Reserve um instante para imaginar-se nele. Imagina, visualiza. Como que é esse emprego? Como que é o ambiente que você está inserida? Quais são as cores desse ambiente? Esse ambiente é interno? É externo? Ele tem muita gente? Ele tem pouca gente? Ele é mais agitado ou ele é mais calmo? Qual que é o cheiro que você sente quando você entra nesse ambiente? O que você sente nesse lugar? Quais são as cores que você vê nesse ambiente? Você tem colegas de trabalho nesse ambiente? Nesse trabalho? Ou você trabalha sozinha? Se você tiver colegas, como que é a relação entre vocês, colegas de trabalho? Imagina agora você começando o seu dia, trabalhando com esse emprego perfeito. Como que você acorda? Qual que é a sensação que vem para você ao sair da cama? Ao levantar, ao acordar, despertar. E aí imagina nessa sensação, como que você chega nesse trabalho? Como você começa o seu dia de trabalho? O que você está sentindo nesse dia de trabalho? Imagina agora o seu cliente. Qual que é a sensação de você estar cuidando, atendendo, vendendo esse produto, esse serviço para o seu cliente? Qual que é a sua relação com esse cliente? Começa a reparar qual que é a sensação que você tem de trabalhar com algo que te faça sentido e de ser muito bem remunerada por isso. E agora, começa a trazer essa imagem, deixa essa imagem, como se você fosse tirar uma foto dessa imagem que te veio. Como que seria essa foto? Como se, onde você está sentada, em pé, a roupa que você está vestindo, o cheiro, como que é o ambiente. Tira uma foto dessa sua visualização, do que você acabou de ver. E agora deixa aí, entrega essa visualização para o universo. Simplesmente deixe estar. Entrega. E com essa sensação de gratidão, de plenitude, de satisfação, vai se conectando com aqui e com agora, com a sua respiração, com o seu momento presente. Pode mexer as mãos, os pés. E a hora que você se sentir preparado ou preparada, pode abrir seus olhos. E aí, como é que foi? Conta pra mim. Se enxergar nessa visualização aí. Foi fácil, foi difícil, foi bom? A partir do momento que a gente faz esse exercício, todo dia a gente tá muito bom, Ká? Ai, que delícia! Foi lindo! Imagina a gente fazendo esse exercício todos os dias. Então, na rotina diária da Luíse, ela acordava de manhã e a primeira coisa que ela fazia era agradecer. Então, ela agradecia que ela estava respirando, que ela tinha acordado, que ela enxergava, que ela tinha uma cama. E aí, ela faz o trabalho de visualização, de como ela quer que seja aquele dia. Ela visualiza o dia dela. Então, a gente já começa o nosso dia com a energia mais alta, né?
Revivi minha visualização. Ai, que linda! Hoje já é mais fácil, mas esse exercício no início era bem difícil. Maravilhoso. Foi bom, muito legal. Ai, que lindas! Ô, Vivi, nossa, eu sinto muito isso também, sabia? No começo, pra mim, eu não conseguia visualizar. Eu não sabia o que visualizar, né? Tipo, como que eu queria a cena, enfim. Mas eu comecei a me permitir simplesmente sentir. Então, assim, às vezes eu não sabia o palpável, sabe? Se eu queria um quarto, se eu queria uma sala, se eu queria muita gente, não sei. Mas eu sabia que eu queria estar em lugares de relacionamentos amorosos, estar trabalhando com pessoas com energia boa, sabe? Então, a minha visualização começou mais no sentimento, no que eu queria sentir, do que no físico, né? No material. Então, pra quem tiver dificuldade aí, pode ser uma dica de como começar. E aí, pra finalizar essa live, eu quero só fazer... Então, eu comecei a live falando de alguns pontos, algumas crenças que a gente pode falar pra gente mesma, né? E às vezes a gente nem percebe, mas que pode estar impactando o nosso lado profissional. Então eu vou falar a afirmação positiva. Se fizer sentido aí, se vocês quiserem anotar, porque é isso, é que nem musculação, né? Quanto mais a gente manda informação pro nosso cérebro, mais fica gravado e mais a gente vai vivendo isso, né? Isso vai se tornando mais simples, mais fácil, mais parte da nossa vida. Então ela fala até de colocar post-it, lembrete no celular, enfim. Então eu vou falando a frase do começo, que são as crenças, e vou falar o exemplo da afirmação. Se fizer sentido aí pra vocês, só anotar. Então, eu odeio meu emprego. Se você fala pra você que você odeia seu emprego, muda pra abençoo o meu emprego e todos que trabalham comigo. 2. Meu trabalho é estressante demais. Se você tende a repetir muito essa frase, meu trabalho é estressante demais, meu trabalho é estressante demais, muda. Eu estou sempre à vontade no meu trabalho. Ninguém aprecia o meu trabalho. Muda. Meu trabalho é reconhecido por todos. Estou sempre em empregos sem futuro. Muda. Transformo cada experiência numa oportunidade. Meu chefe é prepotente. Muda. Eu me respeito e por isso os outros me respeitam. Todos esperam demais de mim. Todos esperam que eu dê conta de tudo. Muda. Estou no lugar perfeito e sinto-me segura o tempo todo. Meus colegas me deixam maluco. Muda. Vejo o melhor em todas as pessoas e as ajudo a revelarem as suas qualidades. Meu emprego não me dá oportunidade para ser criativo. Muda. Meus pensamentos são criativos. Jamais serei bem-sucedido. Muda. Tudo o que faço é um sucesso. Não há como progredir na minha carreira. Muda. Novas portas estão se abrindo o tempo todo. Sou mal remunerado no emprego. Muda. Estou aberto e receptivo a novas fontes de renda. Gente, eu sei que pode ser que você fale assim, né? O negócio da afirmação positiva é sempre no presente. Então não é vai acontecer, já tá acontecendo. E aí pode ser que você fale assim, ninguém aprecia o meu trabalho. E você tá sempre repetindo isso pra você mesmo. E aí você começa a trabalhar as frases positivas do método da Luísa e fala assim, meu trabalho é reconhecido por todos. E aí você não sente que seu trabalho é reconhecido por todos. E aí você fala, mas não tá funcionando essa frase. A ideia aqui é você prestar atenção no que vem quando você fala pra você mesma que o seu trabalho é reconhecido por todos. Começa a prestar atenção. Então, meu trabalho é reconhecido por todos. Aí vai vir uma vozinha, né? Alguma coisa. Imagina, nem é. As pessoas não estão nem aí pro seu trabalho. Ninguém reconhece nada. Começa a trazer pra consciência o que você pensa em relação a você mesma. Que a partir do momento que você vai fazendo e vai falando essa frase pra você, essas crenças, esses pensamentos que vão aparecer para contradizer as afirmações positivas, vão sumindo. Porque você vai começar a acreditar que realmente o seu trabalho é reconhecido por todos. Por quê? Porque você vai começar
a enxergar o reconhecimento dos outros. Tá? Faz sentido? E, gente, uma dica, pra quem já tá no planejamento empático já sabe dessa dica, pra quem não tá, ainda não. Mas, se você se você estiver hoje na TPM e você for querer começar a falar sobre frases positivas pra você, talvez não dê certo, tá? É só uma dica. Então, se você quiser começar a mudar essas coisas de crença, pensamento e tal pra você, as chances maiores de acontecer, de darem certo, são na fase depois da menstruação, tá? Que a gente tá com mais chance de aumentar a nossa autoconfiança. É uma dica extra aí, tá? E é isso. Me conta aí o que vocês acharam da live. A live vai ficar salva. Se vocês quiserem mandar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, pra gente ajudar, né? Cada vez mais pessoas. Vai ficar salva, agradeço. E é isso, muito obrigada pela participação de todas e todos que ficaram até o final. Obrigada, gente. Tem alguma dica, algum insight, algum comentário? Então tá bom. Muito obrigada mais uma vez, gratidão por estarem aqui e uma excelente terça. Beijo. Boa semana pra todas. Beijo, beijo.